No melhor som, com muito mais música, e no esporte com o scratch do rádio. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias, notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade, um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. Para participar é só ligar 3214-7796 ou 3214-7797. Boa tarde, senhoras e senhores ouvintes, meu compadre e minha comadre, como é que vai? Tudo bem? Meu nome é Fábio Mozart, às suas ordens. E no horário nordestino brasileiro são pontuais 15 horas e 4 minutos. Começando essa edição do Alô Comunidade de hoje, chama-se 13 de fevereiro de 2016. Hoje é o Dia Mundial do Rádio. Hoje é o Dia da Radiofonia, uma data que lembra o início das transmissões da Rádio ONU em 1946. Segundo a Unesco, o rádio é a salvação da comunicação em tempo de emergências e desastres. Não é preciso nem falar da importância social e cultural do rádio, portanto, o Alô Comunidade começa hoje dedicando esse programa ao rádio, que continua a ser o meio de comunicação social que atinge as maiores audiências, continuando a se adaptar às novas tecnologias, aos novos equipamentos, com a transmissão online via streaming, por exemplo. E daqui a pouco vou falar sobre rádio web. Portanto, viva a Rádio Tabajara da Paraíba, viva a Rádio Cuiá, viva a Rádio Resistência de Olinda, que também nos retransmite, a Rádio Zumbi e todas as rádios que retransmitem este programa, que é o único no Brasil com temática sobre comunicação alternativa e comunitária, transmitido por uma emissora pública. Então, no Alô de hoje vamos conversar com o nosso companheiro Antônio Sobreira, ativista cultural, tá certo, que é componente da rede de pontos de cultura da Paraíba do Norte. Daqui a pouco ele conversa conosco. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Rádio Comunitária, uma construção coletiva. Comunidade, nós estamos 15 horas e 7 minutos. Alô Comunidade é um programa da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares, Rádio Tabajara da Paraíba, Rádio Web Comunitária Porto do Capim, Rádio Web Cuiá, Rádio Resistência e todas as emissoras comunitárias que estão conosco nesta cadeia de rádios populares na Paraíba, no Pernambuco e em outros estados do Brasil. Aquele abraço! O Alô Comunidade é uma realização da Sociedade Cultural Posse Nova República, produção da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares de João Pessoa, em parceria com o Ponto de Cultura Cantiga de Niná, da cidade de Itabaiana, coletivo de jornalistas Novos Rumos. A produção e a apresentação é deste compadre de vocês, Fábio Mozart. As suas ordens, Dalma Oliveira, Beto Palhano, Sanderli. E na técnica de áudio, nosso companheiro, o comandante Maurício José Mesquita. Esse cara sou eu, esse cara sou eu. Com o apoio do estúdio de Nina Correia, retransmite esse programa Rádio Comunitária Diversidade do Jardim Veneza, em João Pessoa. Também conosco, Rádio Comunitária Alquimista de Mussumago, Rádio São Rafael, a Rádio Sintonia da Ilha do Bispo. E no Timbó nós temos a Rádio Comunitária Independente, Associação Cactos de Mandacaru, e também espalhando o nosso sinal pelo mundo todo, nós temos a Rádio Web Comunitária Porto do Capim, Rádio Web do Cuiá e Rádio Web Resistência. Em Aparecida, no Alto Sertão da Paraíba, Rádio Comunitária Acauã também ecoa
o Alô Comunidade. Rádio Comunitária Difusora Central de Gurinhã, com o nosso companheiro José Hamilton. Na Rádio Comunitária Araçá de Mari também é parceira desse projeto de comunicação comunitária. Conosco ainda a Rádio Umbu de Umbuzeiro, Rádio Nordeste de Guarabira, Rádio Acabo Sistema CB de Comunicação em Caldas Brandão, do companheiro Sérgio Tiago. Um alô pra tu, meu compadre velho. E para você ligar pro programa em tempo real, você disca 3214-7796, 3214-7797. E o programa também é gravado e vai rolar durante toda a semana, disponível no YouTube, nos blogs Novos Rumos, jornalistas.blogspot.com e no blog da Zumbi, que se chama www.radiozumbijp.blogspot.com. Tabajara, um toque de cultura. Vamos começando com o giro comunitário sobre o universo da comunicação alternativa, e vai ser nessa segunda-feira próxima. Estarei lá nesse evento, viu? Vai ter uma reunião do Comitê Estadual do Fundo Nacional pela Democratização das Comunicações. Entidades representativas da sociedade, movimentos sociais e sindicais estarão reunidos na próxima segunda, dia 15, às 17 horas, no auditório do Sindicato dos Jornalistas da Paraíba, para discutir a reativação do Comitê Estadual pela Democratização da Comunicação. O objetivo é fortalecer a luta pela garantia do direito humano à comunicação através da democratização dos seus meios. Segundo a secretária de Comunicação da CUT da Paraíba, Lúcia Figueiredo, os assuntos urgentes que dizem respeito ao Fórum Nacional pela Democratização terá plenária em abril e escolherá a próxima gestão da Executiva, do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, bem como a discussão da rearticulação do Comitê Estadual do Fundo Nacional a Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares vai comparecer ao evento através dos companheiros Beto Palhano e Dalma Oliveira no próxima segunda-feira, e no sábado estaremos trazendo mais informes aqui no Alô Comunidade. E falando no compadre Dalma Oliveira, meu compadre, boa tarde. Segunda-feira tem gravação do programa Multimistura, lá no estúdio da Rádio Zumbi, com o companheiro Ivaldo Gomes, Dalma Oliveira, Beto Palhano e Marcos Veloso, na Rádio Zumbi, no Ernesto Gai, viu? Lá no bairro Ernesto Gai. Esse Multimistura é um programa de mesa redonda, é o programa mais ouvido na Rádio Web da Paraíba, e você pode ouvir pela Rádio Zumbi, pela internet, no endereço www.radiozumbijp.blogspot.com, a partir das 8 horas da manhã, de hora em hora, feito remédio controlado. Você liga, tá certo? A galera tá conversando sem pauta e sem peita. Multimistura, um programa da Zumbi, que também pode ser acessado no bloco do jornal Tribuna do Vale, www.tribunadovaleonline.blogspot.com. E agora vamos ouvir o nosso companheiro grande poeta brasileiro, seu Theo, diretamente dos bancários. Boa tarde, seu Theo Antônio. Nosso programa Alô Comunidade. É um prazer ouvi-lo, meu pai. Um abraço pra você e pra todo mundo. Eu tô com a revista pra lhe dar, levar pra você e pra Beto Pailano aí, porque não sei se você conhece uma revistazinha. Fique sabendo, tem um trabalho meu e tem agora esse número saiu com reportagem sobre o Rio São Francisco, muito boa. Mas eu quero parabenizar principalmente a você e todos os radialistas, porque com meus 88 anos eu tenho a certeza, não tenho nenhuma dúvida, de que o rádio continua sendo o maior veículo de comunicação no mundo inteiro, porque todo mundo, em toda hora, todo instante, está com o radinho. O homem do campo, o homem rural, o motorista, o garçom, todo mundo, todas as classes sem fim, está sempre atuando, sempre está atualizado com as notícias. O rádio sempre será e sempre vai ser, e nunca vai perder a posição de um maior veículo de comunicação de massa deste mundo inteiro. Um abraço para você, parabéns e felicitações, bom programa.
Muito obrigado, senhor Teotônio. O senhor Teotônio é um homem de rádio, tá certo? O nosso poeta e o ouvinte 10 aqui da rádio do programa Alô Comunidade. É o Fique Sabendo, né, a revista Fique Sabendo, que está saindo com o trabalho do companheiro Teotônio. E a presidente Dilma Rousseff afirmou que vai enviar o marco regulatório das telecomunicações para o Congresso Nacional para regulamentar a Constituição de 88 e para acabar com os monopólios midiáticos e democratizar os meios de comunicação. Se você quiser acreditar, acredite, mas eu não. Segundo ela, a justificativa é ajustar esse setor ao novo cenário da convergência tecnológica. Uma conversa bonita, mas essa história já vem desde o começo do governo Lula e até hoje o governo não teve a coragem de peitar os monopólios midiáticos. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Porque no Brasil, se você não sabe, meu compadre, minha comadre, se você não sabe, fica sabendo, porque Fabinho vai lhe informar. São 7 famílias que dominam os meios de comunicação, rádio e TV aqui no Brasil, viu? Que é a família Marinho, que manda na Globo, a Abravanel, que é o pessoal do Silvio Santos, lá o judeu que toma conta do SBT. O patrão aqui do meu compadre Mesquita, que é o Edir Macedo, da Record. A família Saad, que é dona da Band, do sistema Band. O pessoal da família Frias, da Folha de São Paulo. E um pessoal que é parente ainda de Mesquita, que é o pessoal Mesquita, do Estadão. E a família Civita, da editora Abril, o pessoal que publica aquela revista chamada Oi, veja, né? Porque lá no sertão chama-se Oi. Na pequena cidade do Conde, no litoral da Paraíba do Norte, aqui na Paraíba, a família Carneiro também manda na rádio comunitária Jacumã FM, segundo eu estou recebendo aqui uma denúncia de um ouvinte, a Jacumã FM 87.9. A família Carneiro é um camarada lá que é político, tá certo? Que opera em nome da Associação Beneficente dos Moradores de Jacumã. A rádio foi fundada em 1910 por Ariel Carneiro e atualmente é dirigida pelo seu filho Valdez Carneiro. A concentração da mídia radiofônica comunitária local em torno de um núcleo familiar ou político distorce o sentido e a filosofia desse tipo de serviço, segundo o jornalista Dioclésio Luiz, que é um estudioso desse assunto, viu? A rádio comunitária tem compromisso com a comunidade, ou deveria ter, e sua atuação deveria ser pautada por um conselho comunitário realmente representativo. E o que existe nessas rádios são conselhos comunitários familiares e fantasmas, tá certo? Então são 15 horas e 16 minutos. Alô Comunidade, com você. Rádio Comunitária, uma construção coletiva. No horário brasileiro do Nordeste de 14 horas e 17, 14 e 17, para você que vai pegar o bonde. Então vamos pegar aqui o nosso companheiro Antônio Sobreira, mineiro bom, que está conosco aqui no Alô para a gente conversar. Antônio Sobreira, boa tarde. Boa tarde, Mozart. Seja muito bem-vindo aqui ao Alô Comunidade, tá certo? Eu queria que você começasse dizendo aí quem é você, quem é Antônio Sobreira, de onde você vem e para onde você vai, tá certo? Esse Sobreira que esse camarada é a cara dos pontos de cultura aqui da Paraíba do Norte. Boa tarde. Obrigado, boa tarde a você, Mozart, a vocês do programa e a Rádio Tabajara. Meu nome é Antônio Sobreira, de filiação paterna aqui da Paraíba. Toda a minha família paterna é aqui desse estado e outra parte do meu coração é em Minas Gerais. Eu me formei em Geografia aqui na Universidade Federal da Paraíba e depois saí fazendo minha vida acadêmica, mas no retorno aqui, há alguns anos, eu trabalho com cultura. Profissionalmente eu mudei de professor para palhaço, sou os dois, e trabalhei com um ponto de cultura que chama Ponto de Cultura Prudente em Cena, no interior de São Paulo, que chama Prudente em Cena, da Federação Prudentina de Teatro. Trabalhei de Prudente de Moraes. Não, de Presidente Prudente de Moraes. Presidente mas Prudente a cidade Moraes. é Presidente de Prudente. Presidente Prudente, tudo bem. Sobreira, para esclarecimento do nosso público ouvinte, eu gostaria que você me diga aí o que é um ponto de cultura.
Olha, o ponto de cultura, para muitas pessoas, acho que é uma coisa formal. Mas todos conhecem em alguma cidade do Brasil algum grupo de capoeira, ou de poetas, ou de senhoras que fazem alguma discussão. E esses grupos fazem suas ações culturais. Às vezes, Um bloco de carnaval, eles não fazem somente o carnaval, mas durante o ano fazem oficinas, fazem eventos, fazem atividades. Um terreiro de candomblé. Ele pode... porque não é só aquele momento que acontecem os rituais. Há cursos, oficinas, se existe uma festa na cidade, eles participam. Então esses cultureiros, eles acabam sendo o que se inicia o ponto de cultura. É a primeira política pública do Brasil que começa de baixo para cima. Antônio Sobreira, eu vou conversar logo, puxando a brasa para minha sardinha, para conversar sobre a minha realidade na cidade de Itabaiana do Norte. Esse programa é uma parceria com o Ponto de Cultura Cantiga de Niná. Inclusive nós temos um núcleo de comunicação comunitária, a gente faz rádio comunitária lá também. Que legal. Em 2009, a Sociedade de Amigos da Rainha do Vale do Paraíba, que foi fundada em 1976, está completando 40 anos, ela se transformou em ponto de cultura, tá certo? Através de convênio com o Ministério da Cultura diretamente. É o Ponto de Cultura Cantiga de Niná, tá certo? Cantiga de Niná na Rua é o nome de uma peça, o título de uma peça de teatro, que foi montada pelo Grupo Experimental do Teatro Itabaiana em 99 para discutir a questão da violência contra as crianças, do abandono tal, o tema das crianças no Brasil. Então a peça ficou mais de 7 anos em cartaz e por isso acabou batizando o ponto, que se chama Ponto de Cultura Cantiga de Niná. Pois bem, hoje o Cantiga de Niná, ele é considerado um dos mais ativos da Paraíba. Nós temos um trabalho muito bom, modéstia à parte, tá certo? Mas infelizmente, como eu estava conversando com você em off, a gente não conseguiu romper a barreira da burocracia, dos entraves contábeis. A gente tem muita dificuldade nessa parte, tá certo? Então, aí eu pergunto a você, como é que você avalia esses entraves técnicos, tá certo? Que acabam por atrapalhar essas ações dessas entidades, muitas vezes sem prática, muitas vezes sem recurso para pagar técnico, para pagar contador, tá certo? Para tocar esses lances contábeis. Uma resposta rápida é que foi feita a política cultural dos pontos de cultura, mas a estrutura jurídica, contábil, dos convênios, na forma da Lei 8666, ela estava adaptada para construtoras de viaduto, construtoras de grandes obras, e passaram o mesmo termo de convênio para entidades que tinham pouco orçamento, no máximo R$10 mil por ano, e aí recebe um recurso de R$60 mil, mas vai ter que responder como se fosse uma empresa que recebeu 3 milhões. Sem estrutura organizacional para isso. Sem preparação, sem estrutura e sem compreensão das dificuldades que é um convênio deste. Então, uma empresa que compra 100 caminhões de areia, ela tem uma junta de contadores. Um ponto de cultura que compra 10 microfones é o próprio gestor, junto com um companheiro, com um amigo, com um voluntário, que vai em uma cidade ou outra comprar 10 microfones ou 2 caixas de som. Então essa perspectiva de que essas pessoas viviam muito bem sem o dinheiro e a vida delas pioraram quando chegou o dinheiro. Cresceu-se a política, mas até o ano passado não tinha amadurecido a forma de prestar contas à sociedade do recurso público. E isso emperrou muitos projetos importantes. No Brasil inteiro. Por isso que se fez a Lei Cultura Viva ano passado, que permitiu uma série de avanços que tirou das costas dos gestores, desses pequenos cultureiros, ponteiros, uma responsabilidade como se fosse de uma empresa, né? 14h22, e eu aqui eu quero mandar um alô especial pro meu ouvinte, meu compadre Zé Carlos, lá do Zé Américo, na capital da Paraíba do Norte. Viu, meu compadre Zé Carlos? Eu gosto de tudo, meu compadre. Já fui na casa dele, já levei um livro para ele, um disco. E o meu compadre também, Lindenberg, lá do Castelo Branco, Marinaldo, do Mangabeira City. E para minha comadre Dorinha também, lá no Mangabeira City, viu? E para a poeta Jandira Lucena, lá no Mangabeira também. Zé Belarmino de Bahia, receba meu abraço, meu alô também extensivo ao meu compadre Valdo Enxuto. E o poeta Sanderli, da Academia de Cordel do Vale do Paraíba, também está nos escutando. Dona Lia, nossa poetisa lá do GAI. E também o meu prezado Ricardo Alves, da Rádio Comunitária Araçá de Mari. E Adilson Adalberto, que é do Ponto de Cultura Cantiga de Niná, que também está na audiência. Antônio Sobreira, na Paraíba, quantos pontos de cultura nós temos atuando aqui no Estado, conveniado com o Estado, e como é que está sendo tocado esses projetos na Paraíba fora? Segundo os dados que nós temos coletados na Secretaria da Cultura da Paraíba, que eu quero agradecer ao Lau Siqueira por a oportunidade de trabalhar nessa função dos pontos de cultura,
tem 70 pontos de cultura, sendo que 2 são pontões, que é uma outra estatuto de trabalho. Esses 70 pontos de cultura, muitos funcionaram, outros não, e hoje estima-se que esteja ativos 50 pontos de cultura. Alguns com recursos e outros... Esses conveniados com o Estado, né? Com o Estado são só 20. Desses 20, tenho identificado que apenas 15 estão com atividades regulares. Pois é, quando eu digo que meu ouvinte tá me ouvindo, tá de verdade, viu? Agora mesmo recebi o retorno de José Carlos, lá do Zé América. Acabei de falar do nome do cara, ele ligou imediatamente aqui e disse: olha, meu pai, tô lhe escutando, manda um abraço aí extensivo para o Antônio Sobreira, que está conversando conosco aqui. Muito bem. E hoje vai ter o quê? Hoje vai ter no Centro Histórico o Grito Rock. O Grito Rock, que vai reunir 15 atrações no Varadouro, tudo de graça, 3 estúdios, 3 palcos lá, tá certo? E hoje vai ter o Grito Rock com a programação diversificada, com muito rock, heavy metal, tá certo? Lá no Centro Histórico. E também uma das atrações do palco Varadouro, do Grito Rock, é a banda paraibana Pau de Dar em Doido. Essa banda que Dalma Oliveira gosta muito desse pessoal, se faz um trabalho muito bom. Esteve parado durante 13 anos, o Pau de Dar em Doido, e voltou a dar no povo aqui nos doidos, viu? E os doidos estão tudo lá hoje, tocando e cantando e dançando ao som do Pau de Dar em Doido no show rock hoje no Varadouro. Quem é que tá falando aí? Agora eu queria... Dona Lia do Gai, tá vendo? Eu tô dizendo a você, rapaz, os ouvintes aqui são fiéis demais, são mais fiéis que o pessoal da Igreja Universal do Reino de Deus, viu? Eu falo no nome dos caras, os caras errados retornam aqui, tô escutando aí, meu pai, velho. Mas o que eu quero te falar, eu tava falando hoje do show que vai haver do Grito Rock lá no Varadouro, mas a banda Vênus e Fus, viu, meu padre Dalma Oliveira? A banda do rock experimental do nosso compositor, grande amigo e grande agitador, grande ativista comunitário Gilberto Bastos, um cara que cria um som experimental, sabe, assim, revolucionário. A banda Vênus e Fus não está relacionado na programação dos caras lá do rock, rapaz. Entendeu? Discriminação, não sei o que, eu acho que ele não se enquadrou no esquema lá, tá certo? Pra você que não sabe, meu padre velho, rock experimental é uma forma de produzir som desafiando as concepções, tá certo? As concepções ditas normais. Por exemplo, essa banda Vênus e Fus, os caras que tocam guitarra não sabem tocar guitarra. O cara que toca bateria não sabe tocar bateria. Quer dizer, bateria normal, né? Tá certo? Eles fazem um som experimental, tá certo? Com instrumentos modificados, tá certo? Com efeitos estranhos, aquele negócio todo, tá certo? Sons não convencionais, misturando gêneros diversos, música eletrônica, música clássica, não sei o que, tal, papapá, tá certo? Então esses caras, a banda Vênus e Fus, que é quem mexe com esse negócio aqui, que é a banda experimental mais vigorosa, digamos assim, da cena musical da Paraíba, ela está ensaiando lá no Conventinho. O Conventinho é um esquema, é um espaço lá da prefeitura, que a prefeitura abandonou lá no Centro Histórico, e o pessoal dessas bandas alternativas, dos palhaços, do pessoal de teatro de rua, tá tudo ocupando lá, tá certo? Uma movimentação de grupos alternativos, tá certo? Ocupando aquele espaço público. E o meu compadre Gilberto Bastos manda dizer aqui pela internet: aguarde os gritos da rua. Aguarde. O que é rua? Rua é reocupação urbana alternativa, tá certo? Inclusive estou pensando em fazer um festival para juntar essas bandas malditas, bandas combativas, tá certo? Aí ele manda dizer assim, ó: inclusive diga aí a Sobreira aí, ó, esse festival vai ser sem editais públicos, sem curador, tá certo? Sem ninguém para avaliar o nosso som. Tá bom, Gilberto Baixo? Tá dado seu recado. O meu compadre Cebolinha lá do Gai. Meu compadre Cebolinha é outro que não perde um alô comunidade. E também o professor Luiz Antônio de Itabaiana, Belarmino de Bahia. E o meu compadre Adailto do Grotão, viu? Um alô para todos vocês, tá? Sobreira, o orçamento dos pontos de cultura, você sabe, foi reduzidíssimo aqui no Brasil. Para, por exemplo, a metade do que foi do começo do governo Lula, que foi quem inventou realmente a política dos pontos. Como é que você vê a atuação da presidente Dilma na área de cultura? Você acha que houve realmente um retrocesso, como se diz hoje? O que a gente percebe é que houve um avanço, o avanço não aconteceu como se esperava.
ele foi prioridade para outras coisas, para habitação, mas a parte de cultura teve realmente uma puxada do freio de mão. Isso, sem dúvida, não há como negar. Agora, teve abertura para outras áreas que não tinha tido. Teve muito avanço para editais de LGBT, editais para hip hop, editais para minorias, editais para a questão da afro. Então, rádios comunitárias para setores de quilombolas, por também, exemplo. Né? Então, ainda que essas áreas não tenham chegado ao tanto que foi anteriormente, abriu-se áreas que antes não eram atendidas. Teve edital de pontos de cultura especificamente para áreas indígenas. Tudo isso é muito pouco, mas houve uma diversificação. O que pode perceber e o que acontece com a Paraíba, até com a prefeitura, isso não é um demérito do governo federal. Quando todos discutem as verbas, a comunidade reclama de educação, a comunidade reclama de saúde, mas na hora que chega reclama de obras públicas, mas na hora que chega no item cultura, as pessoas acham que não precisa dizer e solicitar aos prefeitos que tem recurso. E muitas pessoas acham que um show de um músico famoso que aparece na televisão, num ano, pega todo o orçamento, às vezes de 3 anos, de uma Secretaria de Cultura. Então, se for pegar o orçamento do Ponto de Cultura, Cantiga de Ninar, e o que eles fazem, e comparar com qualquer prefeitura do estado da Paraíba, vocês vão ver que vocês fazem um trabalho muito maior do que a maioria das secretarias de cultura, se existirem, no estado da Paraíba. Basta ter um grande ação e desejo de fazer. E o prefeito de Itabaiana, ele tem esse entendimento, e o governador do estado tem esse entendimento, e não falamos só da Paraíba. Quando vai se discutir na Câmara de Vereadores ou na Assembleia Legislativa, se pauta que a cultura só funciona com recursos, todo mundo sabe que saúde só anda com recursos. Todo mundo sabe que educação só anda com recursos. Como é que eles acham que cultureiros, músicos, pintores, artistas, poetas vivem como uma planta, uma manga, que chove e dá fruta? Eles acham que não tem que se estruturar, acham que um poeta não pensa e não reflete algumas horas, lê, estuda, compra livros, vai em feiras, dialoga com outras pessoas. As pessoas ainda no Brasil acham que cultura nasce das pedras, como um olho d'água. Então, o que eu gostaria de dizer é o seguinte: houve uma redução. Essa redução é claro que é culpa da executora, que não fez essa prioridade, mas o cidadão não está reclamando isso. Quem reclama são as pessoas que fazem a política cultural. Agora, um cidadão pedreiro não está preocupado com isso. Uma cidadã que trabalha no açougue não está preocupada com isso. Uma pessoa que é dono de uma lanchonete, não. Mas no dia que o prefeito faz o show, que vai trazer um cantor, que vai gastar 100 mil reais em 3 horas, aí as pessoas acham que aquilo é cultura. E o resto do ano fica sem nada na cidade. Aqueles 100 mil reais, se fosse distribuído ao longo do ano, faria quantos pontos de cultura Cantiga de Ninar? Então é a prioridade que tem que ser discutida lá na base, nos municípios, nos distritos, nos bairros, e aí obviamente o governo federal vai ter a consequência igual a um município que não dedica responsabilidade orçamentária e financeira para a cultura. E tem um ouvinte que quer fazer perguntas a Antônio Sobreira. Vamos ver se dá tempo, Mesquita? Alô, meu padre velho, você está no ar. Boa tarde, Fábio Mozart. As suas ordens. Dalmo Oliveira. Grande comunicador brasileiro, jornalista do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Estou falando direto do conjunto do ex-ditador Ernesto Geisel. E também fundador mas do bloco Fora General. Depois do intervalo, viu? Não, mas o Mesquita está dizendo que você tem prioridade aqui. Pode falar. Ah, é? Queria fazer uma pergunta aí ao nosso entrevistado. Aqui na Paraíba cogitou-se a possibilidade de realização de editais públicos na área de cultura, que seriam os formulários, não teria formulário padrão, seria um formulário sonoro. Ah, sim, sim. Haja vista que alguns fazedores de cultura não sabem ler e escrever e poderiam participar dos editais gravando um áudio dizendo mais ou menos o que eles precisam para os seus para as suas atividades culturais. Esse áudio seria apreciado pela equipe que avalia os projetos. O que é que ele acha dessa possibilidade de concorrer, né? Isso. De inclusão dos iletrados aí na disputa pelos editais. Claro. A outra coisa, Mozart, é que avisar aí aos ouvintes, principalmente a galera que está participando do festival de rock lá no Centro Histórico,
Ontem ocorreu um incidente com uns jovens que resolveram pular a catraca do ônibus e alguns foram detidos e presos e molestados aí pela Polícia Militar, que tem uma guarnição no terminal de integração. Então, cuidado aí na hora de dar o bote aí no ônibus, porque realmente o bicho está pegando aí. E a EPC está de olho aí na juventude que não quer pagar a passagem, né? Então quem for curtir o rock and roll, levar o dinheirinho do ônibus, viu? Porque pode terminar na central de polícia aqui no Geisel, que foi o que ocorreu ontem de madrugada com alguns jovens, inclusive envolvendo uma pessoa aqui da minha família, viu, Mozart? Ok, meu compadre velho, então Sobreira vai te responder depois do nosso intervalo aqui daqui a pouco, viu? Ok, estamos na escuta. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Rádio Tabajara, 1110 kHz, a rádio da Paraíba. Nesta segunda-feira, dia 15, a partir do meio-dia, retorna o programa Fala Governador. Prestação de contas, projetos, obras, serviços e ações do governo do estado para o cidadão paraibano. Fala Governador, de volta nesta segunda-feira, dia 15, a partir do meio-dia. Botafogo paraibano. Alô, torcedor do Botafogo. Alô, torcedor do Alto Esporte. Vem aí, o Botalto das Antigas, ano 2. Neste dia 21, domingo, venha prestigiar mais uma edição do Botalto das Antigas, ano 2. Aguarde. No melhor som, com muito mais música e no esporte com o Scratch do rádio. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Rádio Comunitária, uma construção coletiva. Alô Brasil, 31436 na Paraíba do Norte. Alô Comunidade é o programa que você escuta com esse amigo de vocês, Fábio Mozart, as suas ordens, recebendo aqui uma visita ilustre do meu compadre João Teotônio, o poeta que está nos ofertando aqui umas revistas, exemplares da revista Fique Sabendo. Boa tarde, seu João Teotônio, seja bem-vindo. Boa tarde, Mozart, boa tarde a todos que compõem a mesa. Boa tarde especial a todos os ouvintes. Razão maior do nosso programa no ar. E um dia hoje festivo, alegre para todos nós, que é o dia do mundial do rádio. O rádio que eu continuo com meus 88 anos de vida, continuo dizendo com certeza que é o maior veículo de comunicação de massa de um povo. Por quê? Porque não é só dentro de casa que você está ouvindo rádio, está sabendo das notícias. O homem do campo mudou desde a partir de quando o rádio entrou na vida dele. Ele com um rádiozinho, puxando a enxada, o mato para os pés dele, ele sabendo se anda cruzado com todas as notícias do Brasil e do mundo. Então o rádio, toda hora, todo instante, está na mesa, está na sala de trabalho, está no caminhoneiro, está no motorista de táxi, está no homem do campo, está em todos nós, enfim. E a razão maior do rádio continua sendo o ouvinte, que faz dele sempre um meio de sabedoria, de conhecimento, enfim, para que ele prossiga, continue vivendo e acreditando sempre nele mesmo e em todo o nosso país, em todo o mundo, pedindo a Deus sempre que abençoe e que ilumine a mente desses gestores do mundo afora para que haja
união, haja paz mundial por esse mundo afora. E muito obrigado, Mozart. Ok, seu João Teotônio, fique aí conosco, daqui a pouco a gente conversa. E com a palavra, meu compadre Antônio Sobreira, para responder as indagações do ouvinte Dalmo Oliveira. Boa tarde, Dalmo. Isso que você fala é uma das inovações que já ocorreram no Ministério da Cultura. Incluir alguns projetos, porque uma das dificuldades de qualquer governo é como você pega um dinheiro público, como você destina ele às pessoas. E muitas vezes essas pessoas que fazem alguma atividade cultural, elas, como foi dito, ou elas podem até não ser analfabetas, mas esse universo de projetos é mais difícil de articular a ideia da forma que eles querem e que fica lá naqueles papéis, que vai se comprovar com prestações de contas. Então, quando uma comunidade indígena, como de uma comunidade cabocla ou caipira, ou uma comunidade quilombola, ou um mestre de um saber de babau, ele pode gravar na voz e pode também gravar um vídeo do qual ele fala, olha, eu desejo comprar aqui uma lona para colocar no chão. Então as pessoas lá na secretaria do Ministério irão copiar aquilo e transformar aquele discurso num projeto formal. Isso é uma maneira de tentar pegar a verba pública e chegar nessas pessoas que não têm acesso. Eu acho perfeito, acho ótimo. E chama-se inclusão de pequenos segmentos de pessoas que, se não fosse dessa forma, não teria acesso ao recurso público. Mas a questão é que você tem que ter uma equipe na Secretaria da Cultura, seja municipal, seja na Secretaria do governo federal, do governo estadual, e que isso induz a ter mais corpo técnico para fazer essas avaliações e tornar aquele dinheiro público atenda às pessoas que fazem isso a vida inteira e que necessitam ter acesso a esse recurso. Todas essas modalidades são perfeitamente cabíveis, desejáveis, mas elas terão sempre a necessidade que o governador, o presidente, o ministro, o prefeito destine verba para o setor de cultura e destine a composição técnica da Secretaria de Cultura para que as pessoas possam ter esse atendimento e proteger essas pessoas, porque não adianta receber verbas públicas agora e daqui a 6 meses ser criminalizado porque não entregou uma nota fiscal. E isso é que a gente tem que resolver. É como a gente entender a realidade do Brasil, que essa cultura que nós temos só funcionou graças à informalidade. Só que para receber dinheiro público você tem que se tornar formal. Será que se tornar formal faria bem a um senhor mestre de babau? Então a gente tem que estudar na política pública do Brasil como adequar os recursos a essas pessoas que ou não querem, ou não podem, ou não têm condição de formalizar o seu bem cultural. É um momento e essa maneira de gravar, seja por vídeo, ou seja por som, ou até por telefone, é uma maneira de tentar não deixar o dinheiro ir somente para quem é capaz de se formalizar, ou pessoas mais ricas ou que tem um pouco mais de informação. Eu acho louvável. Ok, 14h30, aliás, 41, 14 horas e 41. Alô, comunidade, escutando aqui, conversando com o Antônio Sobreira. A revista editada na Paraíba, chamada Fique Sabendo, ela tem como colaborador o nosso compadre João Teotônio de Carvalho. Ele escreve aqui sobre o Santo Rio São Francisco, escreve uns acrósticos aqui. Em outra edição ele escreveu uma mensagem de Natal, que foi na edição natalina. João Teotônio de Carvalho está aqui conosco para honra e glória do programa Alô Comunidade, é um dos nossos ouvintes. Mas, Antônio Sobreira, vamos tratar agora do FIC. Eu tenho aqui algumas perguntas, tá certo? Que eu estou fazendo, são indagações dos companheiros do movimento cultural. Eu queria falar do Fundo de Incentivo à Cultura Augusto dos Anjos, que anda enfrentando problemas de caixa. Parece que tem alguns projetos sem receber recursos. Aí queria que você me dissesse, o compromisso orçamentário firmado foi muito maior do que o orçamento disponível. Aí eu perguntaria de quem é a culpa por esse problema que até compromete a seriedade do próprio governo. Porque tem mais de 50 projetos que ainda não foram pagos até agora. Sim, parece que é mais de R$1.300.000. Acho que até um pouco mais que isso, eu não tenho certeza. Eu não trabalho com FIC, mas essa questão é questão nacional também. Você abre às vezes o edital, no caso do Ministério da Cultura, e às vezes você fica 1 ano esperando o recurso chegar. Às vezes está lá escrito que tem a dotação, diz que se vai ter a dotação. Só que quem vai fazer uma festa junina e vai pegar um projeto para fazer uma festa junina não pode receber em setembro, né?
Então, assim, ainda existe muitas lacunas nas políticas públicas, não é somente estadual. Falando sobre o FIC, ele fez um aporte de capital que nunca tinha existido. E aí o que acontece? No meio desse aporte de capital vem uma crise. E uma crise que reduziu todo o orçamento para todos os estados do Brasil e para o Nordeste de maneira muito forte. Então aquele recurso todinho que se laureava, que ia se colocar, que ia encher os bolsos da cultura de recurso, não veio no prazo que era necessário vir. E isso cria uma grita justificada. Aí, assim, o governo quis lançar uma pedra mentirosa sobre os cultureiros para depois ser xingado? Não. Houve realmente um corte. Nessas dotações orçamentárias tem governo federal, né? Tem dinheiro do governo federal. Tem dinheiro do governo federal, então precisa de uma contrapartida do Estado. Que não chegar, esse recurso não chegar. Então dependeu de uma ligação com o governo federal, com coisas que eu não domino, mas assim, o que eu vejo da discussão dos técnicos lá sobre esse assunto, eu diria o seguinte: havia mais dinheiro. Havia mais fluidez para esse dinheiro. E a ideia é que esse recurso para o FIC seria de um processo chamado de fundo a fundo, que é uma luta do Sistema Nacional de Cultura, que existe o Fundo Nacional de Cultura e existiria o Fundo Municipal de Cultura, o Fundo Estadual de Cultura. Esse recurso veio para fazer isso, e na hora que ele foi passar de fundo a fundo, não existia o mecanismo. Então a Secretaria da Cultura está batendo em todas as possibilidades jurídicas, aí como foi a maneira de resolver isso? Fazer um edital de convênio com a Funarte, e que mudou toda a lógica do FIC. Então, para as pessoas que estão lá na ponta, elas apresentaram seu projeto por mérito, receberam aprovação para para receber 50 ou 30 ou 20 mil reais, mas o que acontece na burocracia entre o Estado da Paraíba e o governo federal é uma outra história. Então, assim, é legítima a reclamação. E o que o Lau Siqueira tem dito sistematicamente para a gente é o seguinte: não vamos mais lançar edital se eu não souber o dinheiro que tem em caixa. Não dá mais para a gente acreditar no orçamento do governo federal. Não dá para acreditar no orçamento do governo estadual, porque eles oscilam muito. Então toda a luta da Secretaria da Cultura agora é: onde é que nós vamos arranjar fontes precisas que você vai preenchendo esse fundo estadual, já que a passagem de fundo a fundo não está funcionando e cria mais complicações burocráticas, para que quando você for, que lance um edital de R$100, que lance de R$500 mil, que lance de R$1 milhão, mas que quando lançar já está lá no fundo. Então foi um erro, ou foi uma dificuldade, ou foi excesso de crença, eu não sei dizer qual foi a perspectiva. O fato é que as pessoas não estão recebendo, algumas já estão recebendo, outras não vão receber ainda, porque tem essa lacuna e que escapa a nossa condição de fazê-lo, e que o secretário tem orientado o seguinte: nós não vamos fazer mais edital esperando um recurso que não está nas nossas contas. Porque de repente os produtores culturais ficam adequando a seus cronogramas para esses projetos que criam um buraco negro, o cara não sabe o que é. As pessoas, então assim, a orientação que eu faria, porque eu também fui cultureiro, a gente elaborava em média 18, 20 projetos por ano, para ser aprovado 1 ou 2. E alguns desses que a gente aprovou num ano, como por exemplo o Pontinho de Cultura, levou 1 ano para ser depositado na nossa conta. Então, o único estado que paga em dia os seus editais é o Estado de São Paulo, que é o mais rico e o que tem um orçamento superior ao Ministério da Cultura. O único estado que consegue efetivar seus editais em prazo. Isso não é para aliviar a barra do governo federal, estadual, não. É para que os cultureiros, as pessoas que estão lá nos municípios, os vereadores interessados em cultura, os prefeitos interessados em cultura, clamem para os deputados estaduais, na bancada estadual de luta pela cultura, que na hora de destinar verba para a Secretaria de Cultura, que destine com seriedade. Não é possível a Secretaria da Cultura, recém-formada com quase 6 anos, nem isso completados, ser a única responsável para falar para um vereador, para um prefeito, para um deputado estadual e federal que essa pasta precisa de recursos. Então, enquanto não houver uma força da bancada estadual para destinar verba para esse fundo, o fundo fica falido. Não dá para fazer política cultural sem os políticos. As pessoas acham que colocando um poeta, ou colocando um músico, ou colocando um notório professor universitário, vai surgir como uma flor um monte de R$1 milhão. E esquece que quem determina as verbas é, na hora do orçamento, os deputados estaduais de todos os partidos que acreditam que a democracia do capital voltado para a cultura tem que ser feito em recurso concreto. E sem essa força política de políticos, de partidos, deixa a Secretaria de Cultura recém-formada refém de críticas. Você que acha que a Secretaria de Cultura é politicamente a mais fragilizada do governo, né?
ela deve ser a mais frágil. Eu não conheço a situação de outras, mas você veja, ela antes era foi por décadas Subsecretaria de Cultura e Educação. Décadas. Era diretoria de cultura. Era uma diretoria, depois virou Então, você nunca o paraibano que hoje reclama do FIC, ele lá em Congo, lá em Juru, pensou que para essas políticas funcionarem, na hora que o deputado federal chegava ou estadual pedia alguma coisa, que ele tinha que fazer emendas federais para chegar na Paraíba e investir em circo, investir em teatro, em reforma para os patrimônios públicos que estão todos deteriorados, para os poetas, para os contadores de história, para os emboladores de canção. Não dá para fazer cultura sem orçamento. São 14h49. Inclusive o Ponto de Cultura Cantiga de Niná, ele participou de um edital no fim do governo Lula, no começo de Dilma. Era o agente Cultura Viva. Parece que era o agente jovem. Agente Jovem Cultura Viva. Nós fomos classificados, mas quando Dilma assumiu, simplesmente cancelou o edital, tá certo? E porque ela dizia que a cultura era prioridade, não sei o que e tal. Você acha que Dilma vai se redimir até o final do governo dela? Vai melhorar as políticas culturais? Qual é a perspectiva que você tem? O papel do advogado do diabo, sempre que você libera um prêmio, na lei não obriga-se a pagar. Essa questão foi até para a justiça, está correndo. Claro, tem muitos pontos de culturas que entraram na justiça tal, e coisa. Né? Não, eu não sei. Eu acho que o governo do Lula, ele teve um aporte de capital, de voto e de esperança que fez até hoje ter 4 mandatos dessa corrente do PT, junto com o PMDB. Então, toda aquela força de esperança, ela se materializou em muitas pessoas. A cidade de João Pessoa duplicou a área construída. Não existia nada nem sequer sobre lei Cultura Viva. Não existia nenhum tipo de processo. Sim, mas a Cultura Viva foi criada no governo Lula e durante a gestão de Dilma parece que foi se enfraquecendo. Mas agora ela foi votada ano passado. Mas vamos dizer assim, houve recuo, houve redução, houve em todas as áreas. Como a cultura não estava consolidada, sofreu mais. O que nós podemos fazer? O problema do Ministério da Cultura não é da Dilma. O problema do Ministério da Cultura não é do Fernando Henrique Cardoso. O problema do Ministério da Cultura não é do José Sarney. O problema do Ministério da Cultura não é da ditadura militar. O problema do Ministério da Cultura não é um problema do futuro presidente desse país ou futura presidenta que vier. O problema do Ministério da Cultura é dos brasileiros. E sem a gente dizer que a cultura tem que ter dinheiro, ninguém vai fazer mágica. Mas, amigo velho, nós estamos fazendo, eu estou anunciando aqui um curso, uma oficina em parceria com a Escola ON de Yoga, que vai ser uma oficina sobre rádio web e streaming, entendeu? É uma oficina destinada a agentes culturais e pessoal que mexe com comunicação comunitária, que está querendo desenvolver essa técnica, certo? Com vistas à cultura das novas mídias eletrônicas, rádio web, a gente está mexendo, rádio Cuiá, o pessoal que está com as rádios eletrônicas no ar, rádio web. Nós queremos democratizar a circulação de ideias através dessa mídia, disse meu compadre Dalma Oliveira, da Rádio Zumbi, e é produtor desse programa Alô Comunidade e do programa Multimistura. Esse curso vai ser um sábado, dia 12 de março, das 8 às 12 horas. Depois teremos um almoço vegano na Escola ON de Yoga do meu compadre Ivaldo Gomes, lá nos Bancários, perto da casa do meu compadre João Teotônio, tá certo? E a gente vai cobrar 1 quilo de alimento não perecível para ajudar um pessoal lá, para ajudar a Casa Divina Misericórdia. É um asilo lá dos Bancários que cuida de 34 senhorinhas lá nos Bancários. Conhece o seu João? É a Casa Divina Misericórdia. Sei onde é. E quem quiser se inscrever nesse curso é grátis. Manda um e-mail para minha caixa eletrônica que se chama mozartpe@gmail.com. Você manda dizer, olha, eu me chamo fulano de tal, moro em tal lugar e quero fazer parte da oficina de rádio web e streaming da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade.
No Roscoff eletrônico da Rádio Tabajara da Paraíba, 14 horas e 53 pontuais no horário do Nordeste do Brasil. Meu compadre Gilberto Bastos, já mandei um alô pra ele, um caba extremamente ruidoso, barulhento, cheio de microfonia, que não está no show de rock hoje, entendeu? Não foi programado o Vênus Infus, isso a gente está protestando aqui veementemente, essa ausência da banda Vênus Infus. E também meu alô melodioso para meu Robson Albuquerque, que é um músico lá da cidade de Itabaiana do Norte, é um camarada, é um compositor, meu amigo. E um alô poético, para quem? Um alô poético para Marcelo Ricardo, da Rádio Comunitária Diversidade do Jardim Veneza, tá certo? E o meu parceiro Ricardson Dias, que agora é conselheiro comunitário, conselheiro tutelar. Ele agora anda atrás dos meninos que estão fazendo besteira pelos becos, viu? Meu compadre Ricardson Dias. Eu quero mandar um abraço fraternal e um alô para meu compadre Evânio Teixeira, que mora na cidade de Pilar. Esse é Mata Mosquito, ele é agente de saúde Mata Mosquito, tá certo? Que ele está nos ouvindo pela Rádio Comunitária Difusora Verdes Mares. E para minha comadre Mariá e para minha comadre Andréia do Monte, que é um agente de saúde também de Pilar. Essa pessoa vai receber o prêmio Leonila Almeida no dia 8 de março, pelo trabalho social que ela desenvolve naquela cidade, juntamente com a cirandeira Odete de Pilar e outras mulheres, tá certo? É o prêmio Leonila Almeida, que é conferido todos os anos pelo Ponto de Cultura Canteiga de Niná. E a festa esse ano vai ser em Pilar, tá bom? Em praça pública, com Odete Cirandeira e outros artistas populares da região. Eu quero mandar um alô pro meu irmão, meu compadre poeta João Teotônio, que ele está aqui conosco, apresentando seu trabalho na revista Fique Sabendo, que eu não estava sabendo dessa revista. Fiquei sabendo agora, graças ao meu irmão João Teotônio, tá certo? 88 anos de poesia, mais velho do que a Rádio Tabajara, que completou 79 anos. Eu quero mandar um alô musical, um alô afinado para meu compadre Major Edmundo do Cristo Redentor, que é um major da Polícia Federal, ou da Polícia Militar da Paraíba, que é maestro da banda da polícia, viu? E também para meu compadre Quinho, lá no bairro José Américo, que ouve esse programa todos os sábados. E é com alegria que eu recebi o telefonema de minha comadre Lia, do Conjunto Residencial General Ditador Ernesto Geisel, tá certo? Com licença da má palavra. Tá. Aliás, nas cartas que eu mando lá pro Gai, eu escrevo bairro do Cuiá, que é um nome digno daquela comunidade, e não bairro Ernesto Geisel, tá? Alô sincero para meu compadre Jânio Lutero, que nos ouve lá na cidade de Cabedelo, a princesinha dos mares do sul. Gosto muito de Cabedelo e mais ainda do meu ouvinte Jânio Lutero. 14 horas e 56. Vamos voltar aqui para conversar com meu compadre Antônio Sobreira, que é da Secretaria de Cultura do Estado. Antônio Sobreira, para esse ano de 2016, qual a expectativa que você tem, assim, esse ano de crise, diz que vai ser um ano terrível e tal, não sei o que e tal. Me diga, o que é que se pode esperar do governo do Estado, Secult especificamente, para a cultura paraibana desse ano 2016, esse ano maldito? Olha, eu não sou especialista, não tenho todas essas informações, mas eu vou dizer o que eu tenho percebido. Muitos brasileiros que gastaram muitos recursos para melhorar sua vida, no ano de 2015 apertaram o cinto. E esse ano de 2016... Vai apertar o que agora? Eles botaram, tem mais do que apertar. Eles botaram o seu orçamento na realidade. Não vão comprar carros novos, não vão comprar nova geladeira, não vão quebrar a cozinha sem necessidade. Vão diminuir o feijão. Então, o governo federal fez isso. Ele fez isso. O governo estadual pegou e a gente fez participou dos planejamentos de recursos. Festival de Areia nem vê. Não, esse aí nunca esteve exatamente dentro do recurso da Secretaria da Cultura, mas ele foi cortado e para edital do FIC, perspectiva zero. Não, enquanto não pagar o que está aí ou não regularizar isso, não vai ter outro. Tem que resolver o que não está feito. Me fala sobre o empreender cultural. Esse está crescendo de forma gigante. Parece que virou assim a possibilidade para as pessoas que fazem cultura na Paraíba, virou ter esse aporte do empreender para fazer suas ações. Então, parte da cultura... Isso é dinheiro emprestado a juro baixinho e tal. Como é que funciona?
Olha, ele tem a mesma lógica do empreender para as outras áreas. Ele tem uma O amortização. cara apresenta um projeto, é avaliado. Um sanfoneiro decide comprar uma sanfona que ela está até, parece que R$50 mil. Aí ele tem que provar que vai ganhar o dinheiro suficiente para pagar, né? Ele vai ter 6 meses de amortização e ele vai provar, junto ao empreender, tecnicamente, que os seus shows, os seus espetáculos, a sua vida, permite pagar aquela sanfona. Então, o que está acontecendo é um fortalecimento da pequena economia criativa. Que havia uma demanda, porque um artista às vezes precisa de um bom violão, de uma boa caixa de som. Mas não tem crédito no banco. Então, aí ele consegue através do empreender. E vai favorecer igual os outros pequenos empreendimentos. Está crescendo de uma forma espantosa. Agora tem um amigo meu que é artista, ele quer montar, acho que ele quer botar uma lojinha de vender, não sei o que e tal. Então ele procurou empreender pela internet, mas nunca está aberto, sempre está fechado. Aí eu pergunto a você, como é que um artista, uma entidade, para cadastrar seu projeto no empreender cultural, como é que faz se nunca está disponível na internet? É a primeira vez que eu ouço essa reclamação, porque eu não Eles trabalho... que entra todo dia e está lá, fechado. Fechado para balanço. Assim, depois você o que pode entra, ser feito é ligar para o empreender mesmo, ligar por telefone e falar, olha, eu estou tentando entrar e não consigo, eu não tenho o telefone do empreender. Eu conversei com o meu compadre Pedro Santos. Ele disse, Fábio, o que está acontecendo é o seguinte, a demanda é muito grande. Mas entope o São sistema. 500, quando a gente abriu esse negócio da empreender, entrou 500 projetos. Então, para a gente avaliar isso, a gente teve que fechar. Bom, então... Teve que fechar, porque senão seria uma bola de neve. E as pessoas iam ficar com a expectativa de receber sem capacidade técnica de avaliar. Porque se tem isso... Agora, eu pergunto a você, e como é que é? 500 projetos estão sendo avaliados. Como é que isso vai abrir de novo? Olha, a gente pode olhar isso... por um lado super negativo e por um lado super positivo. Negativo, o Estado quer fazer a política pública e com esse empreender mostrou que tem demanda. Ou seja, agora o governo, a Secretaria da Cultura, ou quem está coordenando o empreender, fala assim, olha, precisamos de uma dotação para esse programa porque tem demanda. Qual é o lado negativo? As pessoas querem e não percebem que o governo do Estado da Paraíba, ele não consegue dar conta dessa demanda. Então tem que adequar corpo técnico, tem que adequar a estrutura de internet e tem que adequar o capital. As pessoas, eu falaria o seguinte, por favor, gente, entenda. A gente agora percebeu que tem 500 ou mais pessoas em todo o estado querendo ter acesso a esse recurso. Olhem essa política. Dê atenção. E o que a gente tem que reclamar? Como eu digo, reclamar dos seus partidos, dos seus vereadores, nesse caso do empreender, tem que reclamar com o governo, né? É quem está gerenciando o projeto. E quem é que faz a dotação do recurso para dentro do empreender? Deve ser os bancos, porque o governo, os bancos é que estão prestando esse dinheiro, BNB talvez. E quem é que vai fazer a contratação de novas pessoas para avaliar? Bom, aí é o governo. E quem faz concurso? Com que dinheiro? Homem, concurso, esqueça disso. Não vai ter concurso. Então, se você não faz concurso, quem é que vai determinar que vai ter concurso? O orçamento, quando os deputados estaduais votarem e acharem. É um processo longo. Ô, Mesquita, nós temos quantos minutos, meu compadre Hélio? Só 2 minutos? Então não vai dar para nada, só vai dar para eu me despedir do meu compadre João Teotônio. Meu compadre, muito obrigado por ter vindo, tá certo? Boa tarde para o senhor. Pode falar. Boa tarde, agradecer sempre você, mais por bondade sua que merecimento meu, você me elogiando para todo mundo, eu só tenho que primeiro agradecer a Deus e agradecer a bondade de todos vocês e a todos os ouvintes que continuem sintonizando o Alô Comunidade. Hoje vai ter a jornada esportiva, né? Mas então, eu queria só fazer uma observação ligeira para a gente completar os 2 minutos. O secretário Laucio Siqueira, eu quero fazer aqui um elogio público. Ele vem dando uma marca nessa Secretaria de Cultura de ser uma pessoa presente, uma pessoa que está sempre no interior, que vai onde o artista está. Em Itabaiana ele já foi diversas vezes, tá certo? Vai no interior, vai buscar o diálogo, isso é importante, é louvável, tá certo? Aí eu pergunto a você, meu compadre, você sabe quando é que vai acontecer novos encontros com artistas, diretores culturais Paraíba fora? Você tem alguma coisa para essa agenda de 2016? Olha, o orçamento foi feito de forma realista, como eu falei. Ele caiu de 2 milhões para 1 milhão. Então não tem dinheiro nem para diária? Não tem, mas aí o secretário tem viajado da maneira que é possível, às vezes sem diária, até para garantir a diária dos motoristas. A gente está trabalhando com pouco, mas está trabalhando. Não é o ideal. É o que é possível fazer com quem tem coragem, quem é não somente servidor público, como acha que tem que ter uma força a isso. Vai viajar o tanto que for possível, vai fazer o tanto que estiver ao alcance, porque a gente não pode, como servidor público, só porque não tem recurso, enfiar a cabeça debaixo de uma mesa e não fazer o que tem que ser feito. Enquanto depender da gente dialogar e fazer esse alcance, chegará. Agora, isso é uma coisa que as pessoas têm que saber. Sem termos uma dotação orçamentária concreta, não se faz política em nenhuma área, e cultura tanto menos. Antônio Sobreiro, agradecido pela sua presença no Alô! Comunidade sempre à disposição, e Fábio Mozart, é suas ordens.
Olha, muito obrigado a todos. Eu gostaria, desculpa aí se há algum excesso, alguma indicação, mas sempre convocar os partidos nas suas cidades para pautarem sobre cultura, falar sobre cultura, e cultura não funciona sem recurso e não funciona com a canetada. Tem que ter força política no município, com seus partidos, com os deputados federais e estaduais, senão a gente não funciona, a gente vota neles para isso. 15h03, até o próximo sábado com mais uma edição do Alô Comunidade. Aquele abraço! Tabajara, AM, um toque de cultura. CYI 689, 1110 kHz, Tabajara, João Pessoa, Paraíba.